De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da To Be On. Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. Apoia-nos também a Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. E como habitual, temos também o apoio da nossa Fábrica Coffee Roasters. Sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença da Bárbara Barroso, a grande maga da literacia financeira em Portugal. Bárbara, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, João, tudo bem? Estava aqui muito difícil de conseguirmos arranjar aqui uma data, finalmente conseguimos estar aqui um com o outro aqui a conversar. É para mim um grande gosto e um grande prazer e um grande orgulho também ter-te aqui connosco. Obrigado pelo convite. Realmente a agenda não estava fácil, mas lá conseguimos. Quando há vontade tudo se é consegue, verdade, não é? É verdade. Bárbara, não sei se gostavas de começar aqui com uma pequena apresentação. Tu aqui, para quem ainda não te conhece, haverá uma falange daqueles que estão ligados à parte de estudo financeiro em Portugal, que certamente já te ouviram, já te conheceram e já ouviram também o teu podcast, o Money Lab, que é um dos mais famosos no mundo do Spotify. Mas gostava que te fizesse aqui uma pequenina apresentação aqui ao nosso público. Então, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou a fundadora do Money Lab, o Money Lab que é um laboratório de educação e literacia financeira, ou seja, procuramos capacitar as pessoas para tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira, damos formações, produzimos conteúdos, fazemos aqui o acompanhamento da vida pessoal das pessoas e sou autora também do podcast Money Bar, Money Bar, e tenho vindo a dedicar uma grande parte da minha vida aqui à educação e à literacia financeira, que é uma área que me apaixona e que eu acabei por assumir como missão. E pronto, de uma forma assim muito resumida. E como é que surgiu essa ideia de seres uma educadora financeira? A ideia não surgiu propriamente como ideia, não é? O que aconteceu foi, eu comecei na minha vida passada, como eu costumo dizer, como jornalista da área financeira. Portanto, eu escrevia sobre bolsa, sobre mercado de capitais, e foi aí que eu me comecei a interessar pela área, porque precisava de escrever sobre o tema, mas também porque gostava, não é? E uma das coisas que eu fui entendendo quando comecei a entrar nesta área foi que havia uma complexidade muito grande em torno dos temas que não eram explicados de forma simples, e até acabou por ser uma colega que apresentou-me o conceito um bocadinho de finanças pessoais, que são as news to use, notícias com utilidade. E então eu acabei por assumir essa área, essa pasta, e fui-me interessando, ou seja, eu costumo dizer que foi a educação financeira e a literacia financeira que me encontrou a mim e não o contrário. E então eu fui desenvolvendo não só projetos primeiro ligados à área das finanças pessoais e depois percebendo que havia uma esfera de competências que era a educação e a literacia financeira, que para mim parecia-me ser um bocadinho inato. Ou seja, há aqui uma parte que sim senhor trabalha-se em termos de comunicação, e obviamente que eu hoje comunico melhor do que há 20 anos, mas há aqui um bichinho. É algo que é meu, que eu consigo descomplicar coisas que são complicadas. E tanto que mesmo quando eu era jornalista, acabaram por ser colegas na televisão que perceberam isso e que me convidavam muitas vezes até para descomplicar as OPAs. As famosas OPAs da SONAI, OPAs da PT, da PT, exatamente. E conseguiam perceber que, ok, tu consegues explicar e descomplicar mesmo uma operação que não era simples para um cidadão comum, não é? Para quem está no meio não é algo muito complexo, mas para um cidadão comum não era simples de explicar. E comecei, ou seja, começou tudo assim muito natural. Natural. Sim, acabou por ser um caminho que eu a determinada altura eu percebi,
ok, e se eu me dedicar só a esta área? E começaram com projetos paralelos, enquanto eu fazia com a minha profissão principal, portanto algo que conheces bem, não é? A pessoa ter aqui dois chapéus, e a determinada altura dediquei-me única e exclusivamente à educação e à literacia financeira. E tem valido a pena? Completamente, completamente, e espero fazê-lo até o resto dos meus dias. Não me imagino a fazer outra coisa. Bárbara, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar nas redes sociais? Então, podem me encontrar no Facebook, no Instagram, Facebook barbarabarroso.blog, acho que é o URL, no Instagram Bárbara Barroso, tudo junto, tem o Manilab PT, também no LinkedIn, ou seja, essencialmente Facebook, Instagram, LinkedIn e também canal de YouTube, porque também tenho... Onde vocês partilham muitos conteúdos, Sim, não é? partilhamos muitos conteúdos, não só partilhamos também os do podcast, como também temos um programa até no Manilab semanal, que agora fomos de férias, mas que é um programa semanal sobre análise económica e financeira, e portanto, chegar a ver, fazer Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube... são Depois, se seguirem numa, depois os outros acabam por ter toda a ligação, não é? Exatamente. Bárbara, faz-nos uma pequena apresentação dos teus filhotes. Então, eu tenho 2 filhos, 2 rapazes, só há rapazes lá em casa, sou a única... Os filhos da mamã, não é? Exatamente. Então, tenho o Lourenço tem 11 anos, o Tomás tem 9, eles têm cerca de 2 anos e meio de diferença, são 2 rapazes muito enérgicos, o Lourenço com um sentido de humor muito parecido com o meu. Eu olho para o meu filho e revejo-me muitas vezes, e é muito engraçado quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos traços nossos neles, não é? Vemos o legado quase. O Tomás é mais tímido, é mais reservado, é completamente doido por carros, por jogos, por prédios altos. Já foi a Nova Iorque? Não, mas temos que ir. Ele tem inclusivamente até, eles têm no quarto deles um quadro do Empire State Building, ele olha para aquilo com ar embevecido e eu tenho que resolver isso. Mas já foi ao Dubai, portanto, o que para um miúdo que adora carros e prédios altos... Grande combinação. Sim, foi a viagem da vida, o melhor momento da minha vida, mãe. Diz ele no alto dos seus 9 anos. Muito bom. São 2 jogadores de ténis fantásticos, portanto tenho um Nadal e um Federer em casa, ainda eu bem sei que o Carlitos é melhor, mas afigura-se para vir a superar, e pronto, e são os amores da minha vida, no fundo. Fantástico. Que expectativas é que tu tinhas em relação à maternidade antes de seres mãe? Eu queria muito ser mãe, não é? Eu queria muito ser mãe. É a noção de ter família, talvez porque eu venho de uma família também que é grande, não é? E tenho muitos primos, muitos tios, sobretudo do lado da minha mãe, e eu queria muito ser mãe. E queria ser mãe cedo, não é? Para mim era importante ser mãe cedo para ter energia, não é? Que não é coisa que te falta, não é? Não é. Mas talvez porque tinha 1 ou 2 referências até na família que via de primas que tinham sido mães cedo. A família é tão grande, tenho várias versões. Mais cedo, mais tarde, ser mãe aos 20 e ser mãe aos 40. Já tinhas quase ali um caso de estudo, não era? Para poder analisar o que é que era melhor. E eu achava muito interessante o facto de chegar aos 40 anos e ter já ali adolescentes, ou seja, já conversar, já fazem companhia, e achava graça a esse conceito. Tinha na altura um bocado de receio, confesso, da conciliação com a carreira, porque enquanto mulher esse é um a sociedade ponto que se põe, ainda não está, é um ponto não está que preparada. se põe, não é? Porque durante 5 meses, pelo menos, e cumprindo as licenças, 5 meses, ou 4, 5 ou 6, estamos fora do trabalho, e portanto, quando nós estamos aqui num período áureo de carreira, de repente há o receio de... Um bloqueio, não é? Que haja algum bloqueio. Sim, sobretudo no primeiro, não é? Que é, será que o meu lugar está lá? Será que alguém me vai substituir? Porque a verdade é que vão ter que fazer as coisas, alguém vai ter que ocupar o meu lugar naquele momento. E quando nós estamos a pensar entre... ok, vou ser mãe agora ou vou adiar? E isto também, eu aprendo muito de ver os outros. Eu vejo muito nos outros. E eu via colegas do jornalismo que foram mães tarde e que me diziam:
não há altura ideal. Eu hoje arrependo de não ter sido mãe mais cedo. E então eu tinha isso na minha cabeça, que era, eu não vou pensar muito nisto, porque se eu vou pensar, se calhar vou adiar. E vou adiar, e vou adiar, e vou adiar, e vou adiar. Porque nunca há a altura certa, não é? Nunca há. Isso é algo que eu muitas vezes até falando com pessoas mais novas, não adiem um projeto por causa de carreira. Porque senão a gente vai adiar a vida toda. E se é um projeto importante, façam, porque a vida depois volta, tudo ajusta-se, é um desafio a seguir, é um desafio, há um antes e há um depois, claramente, mas avancei sem medos, sem pensar muito, não é? Lá está, se dá para pensar, se calhar tinha adiado, mas não. Sentiste o teu feeling? Sim, ou seja, a partir do momento em que a pessoa diz, ok, a partir de agora pode acontecer. E aconteceu logo, ainda por cima. Portanto, não houve aquele tempo de, ok... Preparação. Não houve tempo de preparação nenhuma. Portanto, quando se decidiu, aconteceu. Graças a Deus tive essa felicidade, porque de facto nem todas as mulheres, há muitas mulheres muito difícil. Que não conseguem, há muitos casais que não conseguem ser pais ou estão muitos anos. No meu caso foi rápido, portanto, e o que é curioso é que eu tinha mudado de trabalho há 3 meses. Portanto, imaginem. E continuaste lá depois? Curiosamente, fui eu que saí. Estava de licença e recebi uma proposta. E já não voltei à casa de partida. Mais uma razão, não é? Para as pessoas não odiarem os sonhos. É verdade. Nunca se sabe o que é que vai acontecer a seguir. É verdade. Portanto, estava de licença, lembro perfeitamente, estava no hospital, ia ter uma consulta e recebo uma mensagem de uma das pessoas que ia fundar um novo projeto a dizer que queria falar comigo, e eu disse, mas eu estou de licença, né? Sabes disso? Sei, mas estamos a preparar, então foi fantástico. E é exatamente, eu sou a prova disso, de se eu tenho adiado, se calhar não tinha acontecido. E aconteceu, ou seja, aconteceu família e progressão de carreira em simultâneo. Portanto, é possível. Mais vale feito que perfeito, não é? Eu costumo dizer isso muitas vezes. Depois nós também nos adaptamos à vida, não é? E se nós também estivermos a contar com os obstáculos, aliás, costuma-se dizer que nós 80% daquilo que sofremos acabamos por nunca viver. Sim. E se estamos a pensar nos obstáculos que vamos ter, acabamos por nunca avançar, como estavas a dizer. E como é que tem corrido a experiência da maternidade? Tem sido ótima e um desafio que vai mudando ao longo do tempo, não é? Porque eles agora com 11 vai fazer 12 o Lourenço, portanto já está a entrar ali na pré-adolescência, e o Tomás com 9, os desafios hoje são outros, não é? Eles estão a entrar naquela fase que... Pré-puberdade? Sobretudo o Lourenço sim, já tem ali uns momentos em que eu olho para ele e epá, o que é isto? Quem és tu? Onde é que está o meu menino, não é? E que já há uns desafios, não é? Já ali comportamentais. Sim, mas miúdos incríveis, mas já não vem para o colinho da mesma maneira, não é? Já não vem, começa a sentir os passarinhos, já é diferente, mas são muito companheiros, e eu sou aquela mãe que joga futebol com eles, não é? Que eu adoro futebol e sou a mãe que joga futebol. E não jogas ténis com eles? Curiosamente, ainda não jogámos ténis, mesmo que o Lourenço, a raquete que tem, era a minha. Sério? Por isso eu não jogo porque fiquei sem raquete. Está na altura de ofereceres uma outra a ti própria. É verdade. Por acaso ainda... Só uma vez nas férias, mas eles depois querem jogar um com o outro, então eu não entro ali na equação. Tem que arranjar mais alguém para fazer pares. Exatamente. Meu marido, para os pares, é melhor ir para a banha-bolas. Tem que ir alguém, fica como aguadeiro e arranja-se alguém para jogar contigo contra os teus filhotes. Bárbara, como é que definirias maternidade? Maternidade, talvez o maior desafio na vida, neste caso estamos com o foco na maternidade, portanto na mulher, não é? E não paternidade, é o maior desafio da vida de uma pessoa e a melhor jornada também, a melhor caminhada. Porque eu costumo dizer, para ser pai é fácil comparado com ser mãe, porque ser o pai, e nós falamos muitas vezes ao longo desta temporada, o pai está 1 hora com a criança e é um super pai, e se a mãe se afasta 1 hora, por exemplo, para trabalhar, já é uma mãe negligente, já não quer saber. É muito complicado para uma mãe, hoje em dia, principalmente, em que está tudo tão polarizado e tudo na internet e é tão fácil de haver críticas, é muito difícil ser
Eu ser mãe? eu tenho uma sorte, eu acho que tenho uma sorte na pessoa que encontrei para a minha vida e para pai dos meus filhos. Não é sorte, é mérito, não é? Não é? É mérito, é sorte também, não é? Dele ter aparecido na minha vida e eu na dele. E estamos juntos há muitos anos e não temos. Não fazemos. É tudo tão natural. Não fazem essa distinção entre a mãe Não, e pai. não, É não, uma não. partilha. Não. Aliás, mentiram-me a dizer que os meninos eram da mãe. Eles são muito pai. Eles são muito pai, muito agarrados ao pai, muito mesmo. E portanto eu tenho essa sorte e há uma questão que estavas a frisar relativamente realmente aos olhos da sociedade. Ou seja, eu não tenho esse problema em casa, ok? Nunca tive. Mas houve desafios e é engraçado porque eu lembro-me e de comentar isto até com o meu marido e na altura tínhamos carreiras há uns anos, quando os miúdos eram muito pequenininhos, tínhamos as carreiras dos dois e se ele saía, porque também há este estigma, se ele saía para levar os miúdos à escola ou ao médico ou uma coisa qualquer, às vezes então e a mãe? Ou seja, por um lado parte do pressuposto que tinha de ir a mãe, Claro. não é? Portanto é o estigma de mamãe e do género, porque é que vais tu? O que isto mostra claramente ainda um viés machista Muito, muito. que existe na sociedade, não é? Como de género, então, como assim? Isto não é para tu ires, é para ir a mãe. Quer dizer, mas de facto nós enquanto família nunca afetou a nossa dinâmica e felizmente sempre me blindei emocionalmente e não permiti que isso Te afetasse. que me afetasse, nunca me afetou, mas reconheço que nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Como é óbvio. E que é difícil, e sobretudo equilibrar. Para mim, uma coisa importante que eu defini na minha vida foi: eu não tenho de optar pela carreira ou pela minha família. Eu posso ter os dois. Eu não quero saber o que é que a sociedade pensa e eu vou fazer tudo para ter os dois. Felizmente tenho também a minha mãe que me ajuda, hoje em dia, muito, mas tive momentos em que a minha mãe não podia estar disponível, porque hoje em dia as famílias, os pais, ao contrário dos avós, trabalham. Não é? Portanto, quando às vezes nós pensamos, quando éramos pequeninos, se calhar muitos tinham os avós disponíveis, hoje em dia os avós trabalham, não é? Sim. Portanto, E até mais tarde, cada vez mais. exatamente, portanto há um desafio muito grande para as famílias. Quem tem rede, de facto, é um privilegiado. Quem não tem, às vezes eu digo, não sei como é que se faz, não é? Eu converso tantas vezes isso com a Jéssica. Eu não sei como é que há pessoas que fazem, não é? Porque dizer, contrata uma babysitter. Calma, nem toda a gente tem capacidade financeira para andar a contratar babysitters, não é? E temos Sim, de ter- e as próprias creches têm um horário limitado, não é? Claro. A maior parte delas às 4 horas já estão a entregar o bebê Sim, e adeus. e ali entre as 6 e as 7, aquilo é um momento de stress para muitas famílias inacreditável, não é? E eu lembro-me quando o Lourenço era pequenino, eu morava em Lisboa e não tinha apoio de ninguém, portanto eu tinha que sair, e o meu filho era sempre o último e eu chegava na queima. E o pior, aí sim, a pessoa sente-se culpada, não é? Sente-se a pior pessoa, tenta... Pior mãe do mundo. Sim, tenta fazer relaxar e pensar, não sou a pior mãe do mundo, mas de facto, quando chega lá e o filho é o último, Quando se começa a olhar para a estatística, não é? não é? De forma consistente, não é? E ele foi para a creche, o Lourenço sim, o Tomás não, mais tarde, mas foi com 6 meses. Eu tinha que ir trabalhar com 6 meses, foi para o infetário, como eu digo. Não é o infetário, porque passado uma semana já estava doente, ali a tratar das defesas, mas era um desafio. Depois, quando me mudei para Cascais, já fiquei mais perto da minha mãe, e de facto ali, o meu lado da família mora toda a gente em Cascais, e portanto eu digo, no limite há sempre um primo disponível. É o bom de ter famílias grandes. Eles até agradecem, não é? Sim. E há sempre alguém aqui para nos safar. Não, mas a rede de apoio é fundamental. Também foi algo que falámos aqui muito ao longo dos nossos episódios, porque eu sou exatamente como tu, o mesmo pensamento. Não sei como é que há famílias que conseguem sem ninguém aqui em Lisboa. É que nós estamos propriamente na aldeia, não é? Onde lá está um primo, sem ninguém. Quanto muitas vezes um amigo ou uma coisa... Não é? E depois, e para essas pessoas parece que o universo arranja trabalhos onde os patrões são
pouco flexíveis. Bullies. E de repente olham de lado e a pessoa vive em culpa e em falta com tudo. Sente-se em falta no trabalho, sente-se em falta a nível pessoal, sente-se em falta a nível familiar e vive em stress, não é? E felizmente consigo ter essa parte bem equilibrada a nível pessoal, familiar e de carreira. E como é que tem sido essa gestão, maternidade, trabalho? Fala-nos um bocadinho, Bárbara. Como é que fazes a gestão? Tentas encontrar o melhor dos dois mundos? Como é que metes essa na balança? Claramente, é o melhor. Eu ponho tudo. Para mim, não me imagino a ter de optar. Se eu tiver que optar, eu vou sempre optar pela família. Tem a ver com a minha gênese. Não é? Já tive vários momentos na minha vida em que, perante o dilema mesmo de não há alternativa, e eu isso acho que é um bocado português, não é? Nós somos latinos, nós somos da família. A pessoa vai pender ali para a família, mas eu vou sempre procurar conciliar e procuro sempre conciliar. Vem tudo, ainda olha, para dar um exemplo, ainda há pouco tempo tive um almoço era um almoço com um conjunto de alunos de um programa que tinham participado num programa nosso. Eu olhei, a minha mãe não podia e era um sábado, ok? Eu olho para o meu marido e vem toda a gente, eu não quero saber, ficam lá numa mesa e vem, vamos embora. Já chegou a acontecer viagens profissionais, e eu faço muito isso, sobretudo se for uma viagem fora do país, e é um país assim interessante que a gente não conhece, vai a família toda. Eles já sabem que há ali umas horas que eu saio, vou trabalhar e depois volto. Isso é a maior prova de conciliar, que é... Porque mesmo tendo uma rede, qualquer implicação que eu tenha de deixar os meus filhos, é uma complicação tão grande, vai ter um impacto na vida de tanta gente que, ok, então vão. Claro que eu sei que também financeiramente posso, e eu sei estes parentes todos, e financeiramente posso que eles venham comigo. É um desafio, mas eu gosto imenso de os trazer e cada vez tenho mais dificuldade em deixá-los. Apesar que é importante nós termos os nossos momentos pessoais em casal, fazer viagem de amigos. Já não faço há muito tempo viagens de amigos, adoro fazer. O Covid também veio aqui atrasar aqui um bocado a nossa vida, não é? Atrasou aqui um bocadinho, mas temos de reparar isso. Adoro fazer viagens só de amigas e só de amigos, adoro fazer viagens depois em casal e depois a família toda. Eu adoro viajar, portanto todas as desculpas são boas, mas procuro sempre conciliar. A tua própria família também sabe o valor que dás ao trabalho, não é? E como tu te sentes a trabalhar, também gostam de contribuir para que esse equilíbrio seja funcional, não é? Sim, ou seja, os meus filhos sabem que eu sou feliz a trabalhar. A minha família sabe que eu sou super feliz a trabalhar. E isto é uma das coisas que eu às vezes até a falar quando falamos de dinheiro, de família, de educação financeira, literacia financeira. Eu muitas vezes digo que sementinhas é que estão a plantar na cabeça das crianças. Exemplo, quando chega, é muito comum vermos ao domingo muitas pessoas a dizer: ei, amanhã é segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Eu vou-vos dizer que segunda-feira é o meu dia da semana preferido. Ok, na minha própria empresa acham esquisito, mas pronto, mas eles já estão habituados, trabalham comigo. É o meu dia preferido, porque é uma oportunidade, uma semana nova, coisas para começar. Amo completamente as segundas-feiras. Vens folgada do fim de semana, não é? Ali com um extra power. Eu às vezes, conforme os projetos e os momentos, até estou ansiosa no fim de semana que venha. Mas aprendi uma coisa que eu não fazia. Hoje em dia, salvo raras exceções, por acaso estamos a gravar o podcast e eu vou trabalhar este fim de semana, mas hoje em dia não trabalho. Ao fim de semana é para a família. E o tempo que estou com eles é de qualidade. É equilíbrio, não é? Sim, é de qualidade. Isso é um ponto, às vezes, e é uma mensagem que eu às vezes gosto de passar também às pessoas: não se culpabilizem. Nós vamos sempre sentir em falta porque estamos mais de 8 horas dedicados ao trabalho, depois o commute, a transição de casa a trabalho, trabalho de casa, para quem não está em teletrabalho, e portanto o número de horas que estamos em família e com os filhos é menor. Mas quando estiverem com os filhos, estejam. Podem ser 2 ou 3 horas, mas quando não estão no telemóvel. Estejam lá com eles. Brinquem com eles. Conversem com eles. E o tempo de qualidade é fundamental. O tempo de qualidade é fundamental. Portanto, quando eu estou com os meus filhos, estou com os meus filhos. Mas este fim de semana, por acaso, vai calhar estar a trabalhar. Mas, estava a dizer, segunda-feira, eles já sabem. Nunca me ouvem dizer: amanhã é segunda-feira. Não. Quando nós estamos a fazer isto, o que é que nós estamos a colocar no subconsciente dos nossos filhos? Segunda-feira é mau. É mau, que trabalhar não gosto, isso. E depois queremos dizer-lhes
queremos que eles vão para a escola todos contentes. Queremos que eles façam os trabalhos de casa. Então, mas o que é que eles veem os pais a fazerem? Então, se tu não gostas de ir trabalhar, se o meu trabalho é ir para a escola, porquê é que eu tenho que gostar? Claro. Porquê é que eu tenho que ir feliz e contente? Também E que é o ruim. exemplo é a melhor forma de educar, não é? Exatamente. A modelação através do exemplo. Não é? Portanto, muita atenção com aquilo que nós estamos a plantar inconscientemente na cabeça das nossas crianças. E este, para mim, é um ponto fundamental porque nós não temos a consciência. Muitas vezes não temos essa consciência. Vamos agora aqui aproveitar, isso foi um gancho perfeito. Em que momento é que devemos começar a dar a conhecer a literacia financeira aos nossos filhos? Desde que tenra idade, desde que eles começam, tem que ser adaptado, não é? Nós podemos começar a falar de dinheiro, até pode ser com 4 ou 5 anos, pequenininho, ainda não metemos o dinheiro na equação, mas já podemos falar da noção de poupança, ter um milheiro, para guardar umas moedinhas e explicar. É muito engraçado quando eles têm essa idade, eles querem muitas moedas. Não interessa, podem ser moedas de 1 cêntimo, não é? Mas têm 50, estão Sim, eu todos lembro-me contentes. que o meu Tomás então tinha muito isso, hoje percebe perfeitamente, mas lembro-me de, eles tinham 2 milheiros, ter milheiros transparentes, ok? Para quê? Para as crianças verem o dinheiro a crescer, é muito importante. E eu adoro milheiros, portanto tenho imensos porquinhos milheiros, disto, daquilo, daquele outro, mas quando estamos a passar ensinamentos de literacia financeira é importante o milheiro ser transparente. Grande dica, nunca tinha pensado nisso. Para eles verem o dinheiro. Quando há irmãos, então, eles gostam muito de comparar um e Ver outro. quem é que tem mais. Sim. Então o pequenino só tinha cascalho, moedas de cascalho, e estava todo contente, dizia que era super rico. Estava cheio, olha para o meu milheiro, está super cheio. E depois o irmão mais velho dizia-me assim, mas isso não vale nada. Ele, vale sim, é imenso dinheiro, tenho muitas moedas. Tenho muitas moedas. Muito bom. Mas em minha casa, obviamente, os meus filhos saem da norma, não é por me prometer como mãe, mas procuramos. Falar de dinheiro é normal. E eu já contei esta história em alguns programas e conto aqui também, para terem noção, quando eu não me recordo, isto é a parte má, não é? Não me recordo com qual dos filhos, eu tenho quase a certeza que foi com o mais velho. Ele devia ter uns 4, 5 anos, e fazem aqueles presentes na escola para o Dia da Mãe. Okay? Então, ali era um desenho e a professora, depois é que escreve, eles dizem, a professora e a professora é que escreve, porque eles não sabem escrever. Então, era para fizeram pergunta a todos os alunos, sobre cada mãe, o que é que a mãe gosta. Então, quando foram mostrar os desenhos, uns diziam, a minha mãe gosta de carteira, a minha mãe gosta de vestido, a minha mãe gosta de malas. E o que é que foi mostrar o meu filho? A minha mãe gosta de dinheiro. E eu, quando vi aquilo, eu ri-me imenso e achei-se super graça, era completamente fora e disse, ok, é meu filho. Ele percebe, porque o dinheiro não é um tabu. O dinheiro é falado normalmente. Quando vamos às compras, quando vamos ao supermercado, a noção de guardar, portanto, começar muito pequeninos. Assim que eles entram no primeiro ano, ok? Quando começam com 6 anos no primeiro ano, nós já podemos começar a introduzir mais alguns conceitos de guardar, ou seja, já podemos ter o dinheiro, até já se pode dar uma mesada, podem dar uma mesada 1 euro, 2 euros por semana. Atenção, não é mesada, é semanada. A criança muito pequenina ainda não consegue gerir ao mês. Okay? Para eles o amanhã tudo é amanhã. Tudo é amanhã. Tudo é amanhã, não é? Amanhã já vamos de férias, amanhã já vamos para... Tudo é amanhã. Claro que no primeiro ano começam a ter uma noção, mas precisam de um prazo mais curto, ok? Para gerir o dinheiro. Mas há miúdos que já podem até comprar um lanche, às vezes vão com os pais e a grande diferença é, em vez do pai pagar, dá o dinheiro. E ele paga, não é? É como marcar o código do multibanco. É tornar algo normal. Tornar esta parte do dinheiro normal. Não vamos sentar e dizer aula de finanças pessoais este sábado ou este domingo. Não é? Pode haver até miúdos que gostem disto assim, mas tem que haver uma normalização. Ou seja, não esconder... Pequenos passos, não é? Sim, não esconder o tema de dinheiro, mas quanto mais cedo, melhor. Aliás, aproveito para quem nos está a ouvir, para ouvir o episódio desta semana, em que é focado precisamente na poupança dos mais pequenos. Está muito bom, por acaso vim ouvir pelo caminho. Está muito, muito bom. Obrigado. Até achei piada aqui o episódio ser assim do tema da família, foi muito engraçado. Como é que vês o futuro das famílias em Portugal? Mesmo esta parte do momento que estamos a viver com a guerra, com esta inflação gigante, galopante que está a acontecer, atendendo também às nossas condições médias de vida, como é que tu achas que vai ser o futuro das famílias em Portugal?
Bom, o futuro é muito grande, não é? O futuro é muito grande. Aqui no curto prazo, acredito, face à conjuntura económica que nós estamos e vamos atravessar, que vai haver muitos desafios para as famílias. Porquê? Porque nós temos uma alteração que é muito significativa para as famílias ao nível das taxas de juros e da inflação. Ou seja, explicar aqui estes dois conceitos. A inflação, que eu chamo-lhe o agente corrosivo da poupança, não é? O ácaro que come o dinheiro que fica debaixo do colchão, porque significa que o nosso dinheiro vale menos ao longo do tempo. Um exemplo, para alguns dos ouvintes aqui do podcast, se calhar há alguns que possam ser mais vezes, lembram-se. Há 20 anos conseguia-se comprar o gelado mais barato da Olá, era o mini milk para aí 20 escudos. Estamos a falar de 40 cêntimos ao dia de hoje. E a minha questão é: o que é que vocês compram hoje com 40 cêntimos nos gelados da Olá? Eu respondo: nada. O Paulo, provavelmente. Exatamente. Mas não se compra nada. E isto é só um exemplo muito tangível só para demonstrar que o dinheiro, se estiver parado, ele vai perdendo valor porque permite-nos comprar menos coisas ao longo do tempo. Nós estamos com uma inflação, a última revelada, acima de 8%. O que significa que estamos 8% mais pobres. Temos uma inflação alta, o que cria um desafio significa que, tanto em termos de rendimento, ou seja, dos nossos salários, como dos nossos investimentos, ou nós conseguimos obter um retorno igual ou superior à inflação, ou temos um aumento do nosso salário igual ou superior à inflação, ou estamos a perder poder de compra. Estamos a ficar mais pobres. E portanto, temos este desafio por via da inflação, e temos outro desafio que tem a ver com as taxas de juro. Nós tivemos aqui taxas de juro anormalmente baixas, e as taxas de juro têm dois efeitos. Por um lado, quando nós pedimos dinheiro emprestado ao banco, o preço do dinheiro é mais baixo, ou seja, é mais barato pedirmos crédito, o custo é mais baixo. Por outro lado, quando vamos colocar as poupanças no banco, elas rendem zero. Pronto. Quando nós temos um momento de taxas de juros mais altas, significa que quando vamos colocar poupança com baixo risco no banco, já vamos ter algum retorno, mas quando vamos pedir dinheiro emprestado, ele vai ficar mais caro. O que é que acontece? Muitas famílias, quando pediram dinheiro emprestado nestes últimos 5, 10 anos, tem uma determinada prestação e tem uma taxa de esforço. O que é a taxa de esforço? A taxa de esforço é o peso que a soma das prestações tem no nosso orçamento. Exemplo, se nós, para uma pessoa que ganha 1.000 euros, só para ajudar a entender as contas, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35%. Significa que o somatório de todos os créditos não pode ser mais do que 350 euros. Okay? Se for um casal, 1.000 euros, imagina cada um, não pode ultrapassar os 700 euros. Se ultrapassa, a taxa de esforço já está num limite. Amanhã quer pedir mais um empréstimo e não consegue. O banco não concede esse empréstimo. Houve famílias que pediram crédito à habitação, vários empréstimos, e estavam no limite da taxa de esforço. Só que estavam no limite da taxa de esforço com uma taxa de juros negativa. O que é que significa? Se a taxa de juros sobe, a prestação também sobe e fica mais caro. Ou seja, começamos a entrar aqui numa zona vermelha em termos de alerta. Porquê? Porque nós, aqui a taxa de esforço que mede é: se eu gasto 35%, máximo dos máximos, 40%, e já é aqui a tocar os sininhos, 40% no pagamento das prestações, significa que eu tenho que viver com 60%. Agora, se de repente a prestação representa mais, eu vou ter que viver com menos. E vamos juntar aí o fator da inflação, ou seja, as coisas estão mais caras, ainda por cima. Portanto, olhando para um futuro a curto prazo, há um desafio. As famílias têm de se planear, e o planeamento faz-se antes de entrar água no barco, não é? E arranjar formas e soluções para conseguir mitigar e minimizar este efeito, e depois, mais para a frente ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Porquê? Porque as dinâmicas das famílias alteram-se. Porque uma coisa é um casal sem filhos, outra coisa é um casal com um filho, outra coisa é um casal com 2 filhos, com 3, outra coisa quando começam a entrar na escola, quando vão para outro colégio. Exatamente, quando dinâmicas até, os pais envelhecem, às vezes podem vir viver juntos, portanto as famílias são dinâmicas, divórcios, casas, cada um vai para a sua casa e com dinâmicas familiares diferentes, portanto
E cada vez mais as famílias têm estas dinâmicas, não é? Nos últimos anos, com separações, com divórcios, há novas famílias, não é? Há novos modelos de famílias. Famílias modernas, como a série, não é? Exatamente. Há famílias modernas e vão continuar a existir, e isto vai cada vez ser mais normal, acredito que sim. Do ponto de vista social vai ser cada vez mais normal. Em termos financeiros, os desafios, e quando eu digo a curto prazo é até 1 ano, são sobretudo estes. Eu agora estava-me a lembrar, estavas a falar da inflação, e lembro-me sempre de um exemplo que li aqui há uns meses e que nunca tinha pensado nele, que é quando vamos a um restaurante e pedimos uma Coca-Cola. Antigamente vinha uma Coca-Cola daquelas garrafas grandes, todas bonitas. Eu no último fim de semana pedi uma Coca-Cola e veio uma Coca-Cola de 0,2. Eu pensei assim, bem, qualquer dia vem 0,5 centímetros. Mas o preço é o mesmo ou mais caro, isso chama-se reduflação. Ou seja, reduflação é quando a inflação é mantido o preço, mas a embalagem reduz. Ok? Portanto, nós imaginemos que com 2 euros havia a garrafa de 33 ou havia uma garrafa de meio litro ou 1 litro e de repente vou ao mesmo restaurante passado uns meses e já passa mais pequeno. E foi mais pequeno. Isto é uma maneira de passar a inflação de uma forma mais subtil, não é? É uma forma que, neste caso, os comerciantes encontram para repassar o preço para o consumidor. E é possível que isto vá acontecer ainda mais frequentemente nestes próximos tempos. Estamos aqui a chegar aqui ao fim. Ainda tenho aqui mais 2 perguntas para te fazer, mas agora queria-me focar aqui também no teu livro. Lançaste agora aqui o livro, 2 meses? Foi em março. Estamos em 3 meses. Sim. Já, como é que tem sido aqui o acolhimento aqui da Tem nossa... sido ótimo. O livro esteve nos tops durante muitas semanas. O feedback tem sido excepcional. Eu, quando escrevi o livro, apesar de ser o meu 4º livro, eu escrevi este livro como se fosse o primeiro, porque este era o livro que eu queria ter escrito já há muito tempo e há muitos anos, e agradecer também à Planeta essa liberdade para poder escrever este livro, que é no fundo um manual. A minha ideia era ser um manual, era ser um livro intemporal, era ser uma a Bíblia. Exatamente. E ele até é bem grossinho. E era ser uma Bíblia, e de facto o acolhimento por parte das pessoas e o feedback tem sido incrível, e espero ajudar também com mais esta ferramenta as pessoas a tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira. Agora vamos aqui ao nosso momento aqui da nossa 2ª temporada, que é o momento de cuspe na testa, que basicamente é aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de ser mãe. Já tiveste algum desses momentos? Então não. Então, mas aquele de caras mesmo, era que os meus filhos não iam ter nem ver tablets até não sei quantos anos, e que não ia, como eu via certos casais em que os miúdos estavam a ver os tablets durante não sei quanto tempo, e os iPads. Pois não. Pois não. Esse caiu mesmo na testa. Mesmo assim, consigo que hoje em dia, com estas idades, os meus filhos, na grande maioria das vezes, vamos almoçar ou jantar fora. Mas se for almoçar, eu não lhes dou mesmo. E tenho sempre, normalmente, a carteira cheia de carrinhos, com um peso inacreditável que o meu osteopata passa-se completamente, porque depois vou-me lá queixar, mas... Desequilíbrio, não é? Exatamente. Sim, porque eles... mãe, podes pôr aí, às tantas tenho um mundo dentro da carteira. Mas sim, esse foi aquele... Porque há momentos em que é bom eu dar-lhes o telemóvel ou coisa para eles ficarem sossegados. E efetivamente já cedi a isso. Esse é o maior. Era aquele que eu... Era quase bandeira, não é? Mas tipo... Somos humanos, não é? É verdade. A vida acontece. E uma coisa é aquilo. E eu acho que é também a beleza da vida, não é? Nós às vezes planeamos e achamos que vai ser assim, tudo direitinho, e depois na vida real as coisas são diferentes. E chegamos aqui ao fim, Bárbara. Foi uma conversa fantástica. Vamos com 40 minutos. Foi fantástico. É por norma, eu acho que eu sou também como tu nos teus episódios. Acho que a partir de uma certa altura a pessoa também acaba por perder
perder o foco, não é? E o podcast também é muito isto, é uma pessoa ter a oportunidade a ir para o trabalho e a voltar e já ouvir um episódio. Não é? E se forem episódios muito grandes, vamos diluir ao longo da semana e a certa altura já perdemos o fio à meada. Foi fantástico. Já deixaste aqui umas dicas muito importantes. Aconselho a todos os ouvintes para comprarem o livro. Se nunca leram nada sobre o assunto, é fantástico para começar, e se já leram, é fantástico para vos relembrar alguns conceitos, ou para vos afirmar, nós nunca sabemos tudo, não é? O conhecimento está disperso pela sociedade, e nós temos que aproveitar os vários inputs que nos são dados para irmos aprendendo. Muito obrigado. Obrigado, Bárbara. João. Vou aproveitar, vou deixar aqui também uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. É o último episódio com as mães. Para a semana vamos ter a season final, em que eu convidei 3 pais para terminarmos aqui a nossa temporada. Passei aqui, foram 10 episódios com mães, agora vamos ter também aqui a visão dos pais. Foi a surpresa final, e deixo aqui o meu agradecimento final. Bárbara, muito, muito obrigado. Obrigado por teres disposto aqui do teu tempo para estar aqui connosco. Muito obrigado. Obrigado.